Livro Uma vez desbravador, sempre desbravador. Capítulo 3. Dia de reunião. No domingo seguinte, Léo e seus amigos foram à reunião do clube. A diretoria tinha organizado um desjejum e até Marcos, que já havia aceitado o fato de que teria que participar por algum tempo, gostou disso. Sabe o que eu penso? Se toda a reunião do clube fosse assim, em breve teremos que nos mudar para um salão maior, disse Marcos, mastigando um enorme pedaço de bolo feito pela mãe de uma das garotas. Sim, é verdade, mas na próxima vez o bolo fica por sua conta, disse Daniel, olhando o tamanho do pedaço de bolo de Marcos. Grande coisa. Não é difícil fazer um. Vou cobrar isso de você. Estamos esperando um bolo feito pelo Marcos. Todo mundo ouviu? Sim. Outro novato do clube, Matheus, se juntou à turma. A propósito, quando começará a reunião? Prontos para a reunião? Perguntou Marcos. Começará depois que terminarmos de comer. Passaram-se 10 minutos e finalmente todos os pais foram embora e os aspirantes a desbravadores ficaram com os instrutores. Entre eles estavam alguns que Léo ainda não conhecia. Após a oração e a proclamação dos ideais dos desbravadores, Lucas começou a apresentar os novos instrutores do clube. Pessoal, você já conhece bem o André. De agora em diante, ele será responsável pelas atividades espirituais e as especialidades relacionadas à Bíblia. Esse a gente conhece bem, resmungou Marcos. O Renan é um membro novo em nossa equipe. Ele será responsável pelas atividades físicas. Aliás, assim que terminarmos de apresentar a equipe, iremos lá fora. No pátio temos um balanço e o Renan também colocou lá uma barra horizontal. É onde vocês vão se exercitar. Daniel cutucou Léo nas costas. Olhe como que os braços dele são fortes. Aliás, o Renan é atleta, então acho que vocês vão completar suas tarefas com entusiasmo. Lucas sorriu. Renan acenou calmamente com a cabeça e se sentou. Esta é a Tamara. Ela desenha muito bem e faz muitas outras coisas relacionadas a artes. Teremos algumas especialidades criativas, das quais ela será responsável. Por favor, recebam essa amiga calorosamente. A garota se levantou e acenou para todos. Ela era baixa e tinha um sorriso agradável, e seu estilo e corte de cabelo originais lembravam... Cleópatra, comentou Marcos, referindo-se ao estilo dela em um tom baixo. Dá pra ver de cara que ela é uma pessoa criativa, mas eu só sei desenhar nos meus sonhos. Esta é a Marina. Outra garota acenou amigavelmente, ficando de pé por um momento. Ela vai nos ajudar com música. Ela toca piano e flauta. E agora é hora de se apresentarem a eles. Vou pedir a todos que digam seus nomes e hobbies. Vamos começar com a Vanessa. A garota na segunda fileira levantou-se. Vanessa, eu gosto de desenhar. Matheus, ciclismo. Nádia, eu gosto de natação. Lana, eu gosto de ler. Marcos, eu gosto de comida. Houve uma explosão de risos. Lucas os acalmou com um gesto. Ótimo hobby. Sério, eu gosto de cozinhar, era isso que eu queria dizer. Nesse sentido. Léo, voleibol. Daniel, eu também gosto de ler. Isso é tudo. Agora vamos sair. É hora de treinar fisicamente. Era um dia agradável. Naquele domingo não estava muito quente ao sol e todos seguiram os instrutores até a barra horizontal. Pessoal, não esqueçam que eu sou o Renan. Vamos fazer um aquecimento rápido. Ele formou 4 colunas e mostrou alguns exercícios simples. Todos, exceto Marcos e Matheus, começaram a agitar os braços e girar o corpo. Vamos lá, pessoal, não fiquem para trás. Vejam como os instrutores estão fazendo. Sigam o exemplo deles. Um pouco mais tarde, Renan convidou os meninos para a barra horizontal e deu às meninas mais alguns exercícios de flexibilidade. Matheus era o melhor em flexões. Léo só conseguia fazer flexões invertidas. Marcos nem tentou. Isso vai exigir um certo esforço. Eu quero mostrar a vocês o que faremos nas próximas reuniões. Muitas vezes na escola, Léo via os rapazes fazendo manobras incríveis na barra horizontal, flexões e muscle-ups. Léo sonhava em aprender pelo menos as flexões sem parecer uma minhoca se contorcendo e fazendo careta. Mas, quando Renan estava na barra horizontal, até mesmo Lucas e André abriam a boca de surpresa.
Primeiro, não eram apenas os braços dele que eram fortes. Em segundo lugar, ele fazia flexões com facilidade e parecia realmente um atleta de competição. E então houve uma aula de treinamento. Flexões com puxada alta, flexões com barra reta, flexões horizontais. Ele terminou os exercícios com uma acrobacia espetacular da barra horizontal. Uau! Daniel não conseguiu conter a admiração. Incrível! Onde você aprendeu isso? Eu tive bons professores. Na verdade, o que importa é a vontade, a perseverança e a paciência. Tenho certeza de que vocês conseguirão fazer muito mais se praticarem. Ah, não! Respondeu Marcos balançando a mão. É impossível! Só posso fazer algo assim se você me amarrar uma hélice. Vamos nos lembrar disso daqui a 3 meses e veremos o que mudou, combinado? Combinado! Responderam todos em uníssono. Já que começamos a falar disso, vou mostrar a vocês exercícios simples que terão que fazer todos os dias. A reunião passou voando. Todos anotaram várias informações interessantes em seus cadernos. No fim, Lucas deu um pequeno resumo e concluiu. Pessoal, agora vocês têm os requisitos das classes para preencher. Tragam tudo prontinho na próxima reunião, combinado? Combinado. Além disso, para os novos no clube, memorizem todos os ideais dos desbravadores. Vocês podem baixar o hino do site oficial. O endereço da web está no caderno de vocês. Após a breve oração de André, todos correram para fora. Alguns foram para a barra horizontal novamente para treinar os novos movimentos. Léo, Daniel e Marcos se dirigiram para a saída. Léo deu um tapinha no ombro de Daniel e cutucou Marcos de leve. As reuniões são legais, não são? Acho que ninguém aqui devia desistir. Várias semanas se passaram. Natália e Aline entraram no clube, assim como um novo instrutor chamado Alan, apaixonado por estrelas que concordou em liderar uma especialidade relacionada a isso. No início da reunião, depois dos procedimentos usuais e do hino dos desbravadores, Lucas disse: Pessoal, essas especialidades definitivamente serão suficientes para nos ocupar até as férias. Vamos nos envolver ativamente para que, até o dia da investidura, vocês já possam demonstrar algum conhecimento e provar que realmente merecem usar o lenço amarelo. Agora é a hora de ler a Bíblia. A propósito, quero lembrar vocês para sempre trazerem a Bíblia para as nossas reuniões, certo? Certo. Responderam os garotos. Léo tirou sua Bíblia da mochila. Sinceramente, ele não a abria com frequência em casa. Parecia que, se começasse a lê-la sempre, teria que obedecer aos pais em tudo e ser mais disciplinado. Mas ele realmente não gostava dessa ideia. Durante as reuniões, ele escutava as histórias da Bíblia com alegria e até fazia algumas anotações nas margens com um lápis. Ele gostava muito do livro de Atos dos Apóstolos. Como simples pescadores se tornaram protagonistas de aventuras incríveis e perigosas? O que os fez ser tão ousados e fortes? Essas e muitas outras perguntas surgiam ao ler esse livro. Além disso, Léo estava se preparando para a especialidade que exigia que ele conhecesse os livros da Bíblia, além de aprender algumas promessas e salmos bíblicos de memória. Após a leitura da Bíblia e uma oração, Tamara falou com os garotos com um sorriso. Amigos, estudamos diversos assuntos e adquirimos conhecimento teórico. Passamos muito tempo na sala. Então, vamos fazer um pequeno passeio. Estamos aprendendo a fazer trilhas, então precisamos conhecer as técnicas básicas para cozinhar em uma fogueira no campo. É por isso que vamos agora para um terreno vazio, uns 15 minutos de distância daqui, e lá poderemos acender uma fogueira. É onde teremos algum treinamento prático. Claro, essa atividade não substituirá a especialidade que vocês terão um pouco mais tarde, mas pelo menos nunca morreremos de fome em uma trilha. Marina será a cozinheira e todos ajudaremos, concordam? Todos receberam a proposta com aplausos e começaram a se preparar para a viagem. Renan e os garotos carregaram pacotes com os materiais e as ferramentas necessárias, enquanto as meninas levavam mantas para se sentarem confortáveis na natureza. Podemos comer o que for cozido? Perguntou Marcos. Estou com muita fome. Desde que seja comestível, Comentou Daniel. pode ficar com a minha parte. Falou Mateus, colocando uma mochila nas costas. Eu prefiro a comida da minha mãe, feita em casa. Ouvindo a conversa dos garotos, Lucas levantou o dedo. Esperem, vocês vão se arrepender de recusar a comida do acampamento. É a comida mais deliciosa do mundo.
e vamos provar isso a vocês. Bem, então vamos nessa. Os garotos rapidamente seguiram pela rua em direção ao terreno baldio. Lucas ficou para trás por um tempo para fechar os portões da igreja. Depois de 15 minutos de caminhada, apareceu um pequeno bosque. Atrás dele havia um terreno baldio. 5 minutos depois, os garotos escolheram um local com sombra. O dia ainda estava quente. Embora as primeiras folhas amarelas já tivessem caído ao chão, todos se reuniram ao redor de Lucas. Tudo bem, pessoal. Para começar, vamos acender 2 fogueiras e vamos nos dividir em 2 equipes e tentar cozinhar 3 refeições. Uma equipe vai fazer sopa de legumes, outra equipe vai cozinhar algumas batatas, certo? Isso não é justo. Fazer sopa é muito mais difícil. Alguém contestou. Tudo bem, você vai cozinhar batatas se acha que é muito fácil. E agora é a hora da instrução. Renan, explique a todos como acender um fogo rapidamente. Choveu ontem e todos os galhos estão molhados. Acho que ninguém gosta de inalar fumaça. Ah, claro. Pessoal, na verdade não é tão difícil quanto parece. O que é necessário na nossa situação são fósforos secos. Renan tirou do bolso fósforos previamente embrulhados em plástico. A propósito, estive em excursões onde as tempestades eram tão frequentes que, mesmo com os fósforos embrulhados como eu fiz hoje, eles ainda se molhavam. Se você estiver em uma situação assim, precisa procurar por sacos selados para que os fósforos não fiquem molhados. E se levarmos um isqueiro? Você pode usar um isqueiro, mas também precisa protegê-los da água. Quando íamos acampar, raramente levávamos apenas fósforos ou um isqueiro. Agora é fácil conseguir combustível seco, mas é melhor usá-los apenas no início. Ele queima bem, mas também contém toxinas. Agora usaremos fósforos e galhos secos. Onde podemos encontrar galhos secos? Desbravadores, esse é um problema que vocês precisam resolver. Venham comigo, por favor. Todo o grupo se dirigiu ao interior do bosque. Agora, todos devem trazer algo que esteja seco para a nossa fogueira. Pode ser um galho que estava coberto por outros galhos. Podem ser pequenas folhas escondidas da chuva perto do tronco de uma árvore grande. E o melhor de tudo é a casca seca do pinheiro, pois contém resinas que são excelentes combustíveis. Vamos pedir ao Matheus e ao Daniel para trazer alguns galhos grandes, mesmo que estejam úmidos. Ainda serão úteis quando o fogo acender. Bem, vou preparar um lugar para o fogo e vocês vão procurar os galhos. Os desbravadores se dispersaram em todas as direções, olhando atentamente para galhos secos sob seus pés. Léo foi até as árvores na borda do bosque com a esperança de encontrar alguma casca seca. Enquanto isso, as garotas da equipe de instrutoras começaram a preparar os alimentos para cozinhar. Depois de 10 minutos, 2 locais para fogueiras surgiram perto do mini acampamento, além de pequenas pilhas de galhos secos. Alan e André trouxeram vários galhos grandes e eles imediatamente começaram a cortá-los em pedaços menores. Quando todos voltaram, Renan continuou as instruções. Vamos ter que buscar mais galhos. Isso não é o bastante, mas é o suficiente para começar uma fogueira. Vejam, pessoal, eu preparei um lugar para as fogueiras. Quando removemos a terra molhada, encontramos áreas relativamente secas onde é muito fácil o fogo pegar. Agora preciso de 2 voluntários que saibam assoprar bem. Quem está pronto? Marcos e Léo levantaram as mãos. Os outros podem ir buscar mais galhos. Renan se virou para as garotas. Natália e Aline, vocês ajudam a lavar todos os legumes e preparar a louça. Acho que alguém é responsável pela água. Lana e Nádia, vocês vão preparar o local para o almoço. Tamara já está procurando um lugar adequado para a outra fogueira. Juntem-se a ela. Certo. Léo ajudou a dividir os galhos secos em 2 pilhas. Renan tirou um jornal antigo de sua mochila. Hoje vocês têm um bônus, porque precisamos cozinhar agora e temos que fazer isso rapidamente. Na próxima vez tentaremos fazer apenas com fósforos. Será muito mais difícil. Mas mesmo com as tiras de jornal, o fogo não começou. Um pouco mais tarde, quando alguns dos galhos começaram a queimar, Renan disse: Bom, agora é a vez de vocês. Tentem acender o fogo. Vocês conseguem. Apenas não exagerem. Léo e Marcos começaram a trabalhar, e em breve as primeiras chamas apareceram na fogueira de Marcos. Léo fez o seu melhor, mas teve que recomeçar.
Outros garotos se aproximaram. Alguém rasgou mais algumas páginas do jornal e as coisas melhoraram. Quando as fogueiras se acenderam, Lucas disse: Tudo bem, agora a tarefa é mais difícil. Precisamos pendurar as panelas sob as fogueiras. Desta vez trouxemos umas peças de ferro, mas na próxima vez aprenderemos a nos virar com galhos e pedras. Vamos lá? Alan, que antes tinha ajudado com a água, tirou tripés dobráveis de um embrulho. 10 minutos depois, panelas com água estavam penduradas sobre as fogueiras e as garotas estavam preparando os ingredientes. E agora, mais algumas regras simples. Falou Renan. São sobre culinária. Vocês terão que ter paciência porque demora um pouco para ferver a água. Então, primeiro, não comam alimentos enlatados se a lata estiver estufada. Caso contrário, vocês passarão o tempo todo em outro lugar, foi claro? Aqueles que não entenderam vão entender depois. Alguém comentou. Houve risadas discretas. Próxima coisa. Quando estiver muito quente, é melhor não trazer queijo, porque ele amolece, fica com gosto de sabão e pode estragar. Aliás, o gosto e o cheiro da comida devem dizer muito sobre sua condição. Se algo estiver amargo, não comam. Um cheiro estranho também pode indicar que houve algumas mudanças. Claro, se os produtos estiverem estragados, vocês não podem ignorar isso. Examine cuidadosamente massas e grãos. Se não os embalarem corretamente, alguém mais deve ter começado a comê-los. Alguém menor que vocês, mas com muita fome. Carunchos, aranhas, traças. Há muitas criaturas que podem ficar de olho na sua comida. Agora, mais uma observação importante. A água evapora mais rápido quando fervida sobre o fogo. Portanto, vocês precisam ter isso em mente e adicionar mais água antes de secar completamente. Se estiverem cozinhando batatas, assim que estiverem macias, diminuam um pouco o fogo. Se tiverem tempo, podem embrulhar a panela em água e apenas esperar, até que estejam cozidas. Eu prefiro comer macarrão em vez disso, disse alguém. Aliás, vou contar pela minha própria experiência. É difícil cozinhar macarrão ou arroz em uma trilha como esta. Eles muitas vezes viram uma papa grudenta e se tornam uma mistura desagradável. Mas vou falar mais sobre isso durante nossos estudos. Vejo que vocês nem estão tentando escrever isso. Vamos assar as batatas. Legal, vamos fazer isso. Tamara dará a vocês batatas lavadas. Vocês as embrulharão em papel alumínio e encontrarão um bom lugar para elas. Coloquem onde há calor, mas não diretamente no fogo. Caso contrário, comerão apenas carvão. Também tenham cuidado para não queimar as mãos. Usem galhos para ajudar a cobrir as batatas com brasas. Isso provavelmente é uma das coisas mais rápidas de cozinhar em uma trilha. E depois vamos buscar mais lenha, certo? Sim! Todos correram para Tamara e quase a derrubaram. Esperem, tem para todos. Só por favor não comam as batatas cruas. Ela se virou para os instrutores. Da próxima vez, teremos que dar a eles o almoço no clube, senão eles vão nos devorar. Olha só o apetite que eles têm. Após 20 minutos, todos se reuniram ao redor da fogueira, observando as panelas chiarem e ajustando as batatas nas brasas. Pessoal, propôs André, precisamos nos preparar para a próxima trilha. Hoje trouxemos pratos, mas desbravadores precisam comprar uma panela de acampamento para que possam comer diretamente nela. Eu vou lembrar seus pais disso quando nos prepararmos para outra trilha. Há muitas coisas que precisam ter. Eu já tenho uma panela! Eu também! Maravilha! Alguns de vocês já resolveram esse problema. Olhem em suas casas. Talvez tenham uma boa mochila e um colchonete ou um saco de dormir. Tudo isso é útil. Enquanto esperavam o almoço, todos começaram a se aproximar. Vendo isso, Marina disse a Lucas e aos outros instrutores: Acho que a sopa e a batata estarão prontos em 15 minutos. Vamos preparar os pratos, as colheres e tirar os sanduíches e as frutas, o suco, tudo que trouxemos. Acho que todos estão com muita fome. Léo se acomodou perto de uma mesa improvisada, virando as costas para o suave sol daquele dia. Como era bom ficar na natureza. Ele estava com bastante fome. Marcos e Daniel também se sentaram ao lado dele. Marcos tirou biscoitos de sua mochila militar desbotada. Uau, um ótimo complemento. Minha mãe me deu, ela me disse para compartilhar com todo mundo. Quando a mesa estava pronta, ficou claro que mesmo sem a batata e a sopa, havia muita comida, mais do que o suficiente. Pessoal, digamos que estamos fazendo uma trilha festiva, mas lembrem-se da próxima vez não vamos trazer sanduíches e outros alimentos.
falou Lucas. Depois se virou para as meninas. Bem, a sopa está pronta? Tamara estava se inclinando sobre a panela e provando a comida. Acho que podemos começar. Só lavem as mãos primeiro. 1 minuto depois, Marcos estava esfregando uma mão na outra. Daniel tentava se acomodar e Léo estava olhando para o prato com sanduíches. Todos devem experimentar. Amigos, vamos agradecer a Deus pela comida. Sabem, hoje é um dia maravilhoso. Nunca deixem de agradecer por todas as coisas boas que Deus tem feito por nós. Falou André. Após a oração, todos desejaram bom apetite uns aos outros e começaram a almoçar. Todos devem experimentar nossa sopa e comer pelo menos um pouco de batata. Posso comer sua batata? Perguntou Natália. Eu também não tô com fome, Nádia acrescentou. Meninas, vocês não querem experimentar uma sopa de acampamento de verdade? Pelo menos uma colherada. Tudo bem, tudo bem. Todos concordaram. Os instrutores levaram a panela para a mesa e Tamara serviu a sopa. Ela estava grossa e parecia deliciosa. Além de tudo, Tamara adicionou alguns temperos secos e cheiro verde. Ficou ótima. Tem um sabor tão especial. Observou Marcos. Com certeza vou pedir pra minha mãe cozinhar em uma fogueira. Marcos, é melhor você não irritar sua mãe. Ela cozinha maravilhosamente. Mas eu concordo, o sabor dessa sopa é realmente muito bom. Um pouco defumado. Legal, eu vou experimentar a batata. Tamara perguntou a todos. Quem quer mais? Só falta mais um pouco. Eu quero também. Várias mãos se ergueram. Bem, venham aqui Marina e Renan. Peguem as batatas, estão na tigela laranja. Nádia, por favor, pegue o purê de abóbora e os ovos cozidos da minha mochila. Eu tenho isso apenas por precaução, caso não tenha sido suficiente para alguém. Coloquem tudo na mesa. Após 20 minutos não havia mais nada. Quando o sol esquentou, todos os participantes do passeio, satisfeitos e um pouco cansados, tentaram se acomodar. Alguém se deitou sob uma árvore. Alan pegou um violão, Tamara e Marina começaram a limpar a mesa. E então, pessoal, vocês não estão com fome? Perguntou André. Não, eu até comi demais. Acho que todo mundo gostou do sabor da comida feita na fogueira. Claro, não vamos comer assim todos os dias, mas com certeza vamos cozinhar várias refeições campeiras como esta. Em breve estaremos indo para casa, pois o nosso tempo acabou por hoje. Mas antes disso, vamos cantar algumas músicas e contar algo interessante. Alan, vamos cantar o hino dos desbravadores. Tudo bem. Todos juntos cantaram essa música e mais uma que costumava ser cantada nas reuniões do clube. Em seguida, André convidou todos a se sentarem. Pessoal, a lei dos desbravadores ordena que devemos cuidar do corpo. Isso requer esforço e espero que o nosso clube dê o exemplo de boa forma física. O que é necessário para vocês se sentirem e serem saudáveis? Precisamos descansar, não nos sobrecarregar, sugeriu Marina. Precisamos passar mais tempo na natureza, tomar sol e respirar ar puro. Continuou Matheus. Alimentação adequada, falou Aline. Passar menos tempo na frente do computador não é bom para a visão. Disse Léo, lembrando-se de uma das orientações de sua mãe. Exercício físico, água pura. Renan acrescentou. A primeira regra de qualquer caminhada. Muito bem, vocês sabem bastante. André encorajou a todos. Tudo isso é muito importante. Hoje eu queria chamar a atenção para a alimentação. Sempre que vocês forem planejar as refeições do acampamento, terão que escolher entre diferentes alimentos. Por que vocês acham importante fazer a escolha certa nesse sentido? Depois de uma breve pausa, meninos e meninas compartilharam suas ideias. Bem, isso afeta a saúde? Além disso, Tamara também deu sua opinião. A comida se torna parte de você, do seu corpo. Claro, nosso corpo é maravilhosamente projetado. Ele é capaz de eliminar toxinas e coisas inúteis, mas não devemos conscientemente enchê-lo com alimentos e bebidas prejudiciais. André continuou. Um verdadeiro desbravador tenta fazer o melhor uso do seu conhecimento também na vida cotidiana. Portanto, nessa semana, pense em 2 princípios simples para uma alimentação saudável. Primeiro, não consumam nada que seja prejudicial. E em segundo, comam tudo que for benéfico, mas não se esqueçam da moderação. É só isso? Tão simples? É simples, mas também é difícil, porque nossos gostos estão estragados e sempre queremos comer alimentos que não são bons para nós. Quem de vocês gostaria de batata frita? Ou um grande pedaço de bolo cheio de cobertura? Qual é a resposta de vocês? Houve um mar de mãos levantadas.
Vejam, nós sabemos o que é saudável e o que não é. Vocês comem algo gorduroso, picante ou em quantidade exagerada e depois não querem nem respirar ou se mexer. Mas o que é saudável não é gostoso. Disse alguém tristemente. Nós vamos provar o contrário. Disse Lucas. E vamos fazer isso durante nossas caminhadas e acampamentos. Vocês verão que comida saudável pode ser gostosa. Pessoal, Sugeriu André. quero propor uma regra simples para nossas futuras caminhadas. Não levaremos lanches. Não vamos comer nada entre o café da manhã e o almoço para que depois tenham um bom apetite e nosso estômago tenha tempo suficiente para descansar. A propósito, eu recomendo essa regra para todos os dias, o que acham? A próxima regra. Levaremos água conosco e beberemos a quantidade suficiente. A propósito, vocês sabem quanto de água precisamos por um dia? 1 litro. Arriscou Marcos. Na verdade, 2. 2 litros de água todos os dias. Em média, bebam água em casa também. Vocês se sentirão melhores. Posso ter um pouco de água, por favor? Pediu Marcos rindo. Tem um doce no bolso, estava prestes a comer agora. Acho que em suas mochilas todos têm algo para comer. Com certeza. Pessoal, próxima regra. Levaremos produtos naturais nas caminhadas e tentaremos ficar sem doces, leite condensados e enlatados, certo? Vamos tentar. E agora o dever de casa de vocês. Durante a semana façam uma lista dos alimentos que gostam, mas sabem com certeza que não são bons. Em seguida, façam uma lista de alimentos saudáveis que gostam. Separadamente, escrevam alimentos saudáveis que vocês não gostam muito de comer. E vamos dedicar um tempo para falar sobre isso na próxima reunião do clube. Agora vamos orar e ir para casa, já está na hora. No caminho de volta para casa, Léo refletiu sobre Lucas e André. Eles sempre fazem o que é certo e às vezes são rigorosos, mas também tentam tornar as reuniões do clube emocionantes. Seria ótimo ir a outra trilha. Espero que meus pais deixem. Hoje eu vou pedir ao meu pai para comprar uma panela e no meu aniversário seria ótimo ganhar uma barraca. Mas isso claro, é um pouco caro. Léo já tinha verificado os preços de barracas na internet e percebeu que seria um presente muito legal, mas caro. O tempo dirá. Se tudo mais falhar, o Marcos tem uma barraca antiga, mas é só para 2 pessoas e o Daniel não vai caber.